Então vamos lá. Primeiro passo que se faz necessário e importante. Anotemos a resolução número 21538 de 2003. Vamos lá. Dispõe sobre o alistamento em serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a manutenção do cadastro eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos partidos políticos, entre outros. Trocando em miúdos com você aqui. Indubitavelmente, todo o sistema eleitoral, ele procura ser informatizado. Então, o que você deve notar aí? Que todo o sistema eleitoral, ele procura ser informatizado, justamente para que exista um controle exato, tanto dos eleitores, quanto dos votos, candidatos e partidos. Então veja você que a resolução 21538, ela procura atender exatamente essa situação, em que o eleitorado, via de regra, será informatizada todas as informações justamente visando a segurança. Segurança do eleitor, segurança, obviamente, dos partidos e, claro, segurança de todos aqueles envolvidos e toda a sociedade. Lembrando que, como essa questão pode cair em prova, se porventura cair em prova, você tem que ficar atento exatamente ao seguinte ponto, que no que tange a informatização do eleitor, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal sempre será a segurança. Sempre será a segurança do voto e do direito de votar, que significa o sufrágio. Pois bem, primeiro detalhe aqui, o alistamento eleitoral mediante processamento eletrônico de dados, implantado em 85, além de efetuado em todo o território nacional. Muito bem. O alistamento eleitoral, como nós vimos, ele é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. A pessoa, ela até pode se recusar a votar. Obviamente terá as consequências disso. Se porventura ela não votar, por 3 eleições consecutivas, o seu título será cancelado. E também ela pode justificar em todas as eleições. Mas o voto, concordo, ele é o quê? Ele é obrigatório também a partir dos 18 anos, mas se a pessoa não o fizer, não acarretará prejuízo nenhum mediante pagamento da multa e mediante também a justificativa, se for o caso. Agora, o alistamento eleitoral, este sim é obrigatório. Então, em outras palavras, notemos isso, que o alistamento eleitoral, este sim é obrigatório, tendo em vista que o seu não alistamento, ou seja, não realizado o alistamento, incorrerá em algumas punições ao cidadão, como, por exemplo, proibição de retirar passaporte e ainda não poder participar de concursos públicos para administração. Diante desta situação, o alistamento eleitoral não feito acarretará esses prejuízos ao cidadão, tendo em vista que o cidadão ele é obrigado a fazer o alistamento. É importante que você note isso, que o cidadão ele é obrigado a fazer o alistamento. E uma vez fazendo o alistamento eleitoral, ele estará em dia com a justiça eleitoral. Estará em dia com a justiça eleitoral. Bom, os tribunais regionais eleitorais adotarão o sistema de alistamento desenvolvido pelo TSE, ou seja, quem deve fazer o programa acerca de alistamento é o TSE. E o TRE, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, deverá seguir os pormenores divulgados aqui ou elencados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que eu devo saber é que o TSE, ele exatamente objetiva, desenvolver o sistema de alistamento. E todos os tribunais serão obrigados a seguirem essa regra determinada pelo próprio TSE. Dentro dessa concepção, isso é importante que você saiba, que nas questões eles tiram a palavra TSE e colocam a palavra TRE. Então, quem desenvolve o sistema é o TSE e não o TRE. O TRE, ele apenas adota o sistema. Agora, quem desenvolve o sistema de alistamento
é o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, eu separei para você aqui uma decisão de 2014 do TSE sobre o recurso especial 37481, que determina basicamente o quê? No agravo regimental, agravo de instrumento. O conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que o do direito civil, satisfazendo-se com vínculos de natureza política, econômica, social ou familiar. Muito bem. O que você deve saber sobre isso? Para o alistamento eleitoral, é imprescindível que o cidadão, ele comprove, que o eleitor, ele comprove o domicílio naquela região, naquela circunscrição. Muito bem. Uma vez comprovado esse vínculo, consequentemente, ele poderá pedir a sua inscrição nesse local. Agora, a decisão do TSE, ela não deixou dúvidas acerca do seguinte ponto, que o domicílio eleitoral, ele é muito mais amplo do que aquele determinado pelo direito civil, pelo Código Civil. Ou seja, se a pessoa morar, por exemplo, em Minas, mas a sua base política ela for em São Paulo, porque ele trabalha aqui, por exemplo, não importa que ele tenha família ou casa em Minas, ele pode fazer a sua inscrição aqui em São Paulo. Da mesma maneira, se ele tiver várias empresas, e, por exemplo, ele tem uma empresa aqui em São Paulo e diversas filiais, e uma filial em especial, por exemplo, em Manaus, nos Amazonas, consequentemente, lá está numa situação muito grande de crescimento. Situação esta que ele poderá pedir a sua inscrição como eleitor em Manaus, nos Amazonas. Tá, um abração para todos os amigos aí do estado de Amazonas. Relação econômica. Muitas vezes o empregado ele é contratado pela empresa para trabalhar em diversas comarcas ou cidades desse país. E ele fica um determinado tempo em alguma cidade e lá realmente ele adquire um certo vínculo profissional. Também poderá fazer. E por fim, né, social e familiar, que basicamente, como essa questão pode cair para você? Se a pessoa ela trabalha em um lugar, mas ela tem família em outro, ela pode pedir inscrição nesse outro lugar. Então, para efeito de alistamento eleitoral, é imprescindível que a pessoa ela fique, né, evidente, claro, que necessariamente ela tem esse vínculo familiar, social, político ou ainda, obviamente, de trabalho de um modo geral. Em 2008, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a súmula 368, que determina o quê? Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Claro, existem situações na prática em que o próprio eleitor ele vai se alistar em determinado cartório eleitoral e, consequentemente, são anotadas informações errôneas, informações erradas no seu cadastro. Uma vez que é apontado de forma errada, de forma errônea, esta situação, consequentemente, nós estaremos diante de qual situação? Estaremos diante da situação em que o eleitor pode pedir a sua retificação. E ele pede onde? No próprio cartório. Aí vem a pergunta, e eu gostaria que você notasse isso. Se a questão lhe perguntar, caso o cartório eleitoral proíba, caso o cartório eleitoral proíba a retificação de dados do eleitor, de retificação de dados do eleitor, consequentemente, ele deverá procurar a justiça comum. Em outras palavras, ele deverá procurar a justiça estadual. E lá, o juiz, claro, fazendo-se as devidas provas, irá pedir para que a justiça eleitoral, no seu cartório, faça a devida retificação. Ou seja, trocando em miúdos com você, se cair essa questão, a quem compete processar e julgar conflitos que envolverem dados cadastrais no cartório ou na justiça eleitoral? Resposta: justiça comum, ou justiça ordinária, ou justiça estadual, ou justiça civil. São todas palavras sinônimas em que eu vou repetir aqui. Vamos lá: comum, estadual, civil e
ordinária. Não importa qualquer uma dessas 4 situações, o empregado poderá com certeza, eleitor no caso, poderá com certeza pleitear a sua devida retificação. Ótimo. Ainda dentro da resolução 538 de 2003, o que você deve saber, o que eu separei para você aqui. Mais uma situação que envolve o quê? Um acordo de 2011 do TSE, número 180.681, que determina o quê? O alistamento facultativo dos indígenas como eleitores, observadas as exigências de natureza constitucional e eleitoral pertinentes à matéria. Primeiro passo, como é que se faz a inscrição, o alistamento eleitoral de indígenas? É através, obviamente, desde que esse índio ele seja integrado em nossa sociedade. Em outras palavras, o índio ele necessariamente poderá ser eleitor, mas desde que ele seja integrado em nossa sociedade. Se a questão falar que é um índio isolado, que não tem ligação com o nosso trabalho, com a nossa sociedade, ele poderá ser eleitor? Não, porque ele não vai ter acesso. Você já deve ter visto isso quando é feito eleições, principalmente eleições presidenciais, vão balsas, não é, canoas da Justiça Eleitoral para levar as urnas eletrônicas até as tribos indígenas. E lá os índios também votam, claro que sim. Mas repito, índio só vota se tiver necessariamente estiver inserido em nossa sociedade. Não precisa, obviamente, morar na cidade, mas deve falar, pelo menos com uma certa clareza, a nossa língua, tem que saber ler e escrever a nossa língua. Agora, se o momento tratar de eleitor que é isolado, eleitor indígena que é isolado, essa situação não pode ocorrer o seu alistamento, porque não tem como ele fazer o devido discernimento daquilo que realmente é ou não é devido a ele, que é o que não é devido a ele. E precisa de autorização da FUNAI para ser eleitor? Resposta, não. Não há necessidade de autorização, concordância da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. O índio ele pode esperar tanto a votação na sua tribo, como ele também poderá ir até o local de votação e lá fazer. Então, outra questão que pode cair sobre índio também. Se ele é obrigado a esperar na tribo ou se ele pode ir no local de votação, na seção e na zona correspondente a ele. Claro que pode. É a opção dele, é mais fácil. Bom, ainda falando sobre alistamento eleitoral. No momento da formalização do pedido, ou seja, no momento em que o pedido ele é devidamente formulado, o requerente se manifestar sobre sua preferência sobre o local de votação, entre os estabelecidos para a zona eleitoral. Então vamos lá, deixar isso claro. Por exemplo, eu sou eleitor aqui de São Paulo, capital. Eu posso pedir para votar, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará? Não, não necessariamente. Por quê? Porque esta pessoa, né, ela tem que escolher alguma área, algum local de votação que necessariamente seja dentro da zona eleitoral, ou seja, dentro da sua zona de conforto, que seja próximo à zona eleitoral. Exemplo, tal cidade, zona leste, oeste, norte, sul, centro da cidade, não importa. Porque você sabe que, para efeito de divisões de eleitores, é dividido em seções, em zonas eleitorais. Então, nós temos isso. No momento do alistamento eleitoral, o eleitor poderá optar dentro de uma zona eleitoral, mas dentro, obviamente, da circunscrição, a ela direcionada, a ela dirimida. Em outras palavras contigo, eu só posso escolher aquelas escolas que estejam dentro daquela zona eleitoral.
eleitoral. Porque se não fosse assim, claro que você poderia escolher uma outra escola que fosse até mais vazia, ou algo nesse sentido. Muito bem. Isto posto, tem uma resolução também do TSE, número 21407 de 2003, que determina o quê? Impossibilidade de o eleitor escolher o local de votação pertencente à zona eleitoral diversa daquela em que tem domicílio. Fechado? Está correta essa afirmação? Não é possível que o empregado ele tenha, necessariamente aqui, ele tenha, escolha um outro local. Por quê? Porque esse outro local, consequentemente, ele irá ter que optar pelas escolas. Então é vedado, é totalmente impossibilitada esta situação. No momento do alistamento eleitoral, a resolução 21538 determina o quê? A assinatura do requerimento ou a aposição da impressão digital do polegar será feita na presença do servidor da Justiça Eleitoral, qual deverá atestar de imediato a satisfação desta exigência. Em outras palavras, é o servidor da Justiça Eleitoral que deve atestar de imediato tanto a assinatura ou a impressão digital do eleitor. Essa questão costuma cair em prova, que é de que maneira? Que qualquer servidor poderia realizar esse atestado, né, de veracidade. Então anota isso. Obrigatoriamente, a resolução 21538 determina que é o servidor da Justiça Eleitoral, que deve atestar de imediato a assinatura ou a impressão digital do eleitor. Especificamente sobre o analfabeto, será feita a impressão digital, obviamente, com o polegar direito. Nessa situação, o analfabeto, ele pode ser feito com o polegar direito. Professor, e se ele não tem o dedo, por exemplo, cortou o dedo ou queimou o dedo, pode ser outro dedo, porque aí já entram nas exceções. Se a pessoa, obviamente, não tem o dedo, não há o que se falar em, vamos dizer, aposição da digital. Não tem como fazer isso. Então, grava bem isso. É o servidor da Justiça Eleitoral que deverá atestar essa situação. Professor, uma pergunta que eu vi recentemente, diga, meu aluno, uma pergunta que eu vi recentemente era no caso de mudança de domicílio, se deve ter a comprovação do serviço militar. Não é? Então vamos notar isso também que é importante. É a resolução 21384 e a resolução 22097, ambas do TSE. No caso de, vamos lá, transferência de domicílio, não pode ser exigida a comprovação da quitação do serviço militar. Ou seja, a quitação do serviço militar, ok? É inexigível para efeito de transferência. A inexigibilidade de comprovação de quitação do serviço militar nas operações de transferência de domicílio, revisão de dados e segunda via. Por quê? Porque a lei, o próprio Código Eleitoral, veda de sobremaneira esta situação concreta. Interessante, porque nós estudamos o Código Eleitoral e você deve ter visto essa situação. Olha aqui a resolução 22097, ela não deixa dúvidas, que é inexigível o certificado de quitação do serviço militar daquele que completou 18 anos, para o qual ainda esteja em curso o prazo de apresentação ao serviço militar. Ou seja, então, tanto para o menor de 18 anos, como aqueles que já são maiores, não pode exigir a quitação salarial, mesmo que tenha sido dispensado ou que tenha servido às Forças Armadas, mesmo que tenha servido, obviamente, ou não às Forças Armadas. Muito bem, então o tema desta aula que acabamos de ver é alistamento eleitoral. Então a aula vista nesse momento é sobre o alistamento eleitoral
e eu vou terminá-la por aqui, tá ok? Porque eu vou dar sequência no tema, mas isso eu deixo para a próxima aula. Mas antes, eu quero agradecer a você pelas mensagens, tanto no Facebook, GleibePret5, como também no Twitter, @Gleibe, lá eu estou gravando bastante no Periscope também para você, e também pelo WhatsApp. Você já faz parte do nosso grupo aqui do TRE, então marca o número aí, é 11 98207 3053, 8207 3053, coloca o 9 na frente, 011 aqui em São Paulo, e eu incluo você no grupo, e eu estou mandando aí todo dia informações para você. Combinado? Obrigado, fui!